eles passam por águas extraterritoriais e chegam na faixa de Gaza. Nunca, não tem, Israel não tem nada para fazer ali. Então, o que tem ali é um sequestro da flotilha. Vamos colocar o nome correto? Eles sequestraram esses navios, eles violaram o direito marítimo, violaram o direito humanitário, tá? A Convenção de Genebra, e estão praticando punição coletiva e usando a fome como arma de genocídio. E que isso fique lembrado. Então, é absolutamente heróico de que esse navio, esse pequeno navio, olha o tamanho do navio, que é uma formiguinha no mar, conseguiu furar esse bloqueio pela primeira vez. Então, ele vai dar o recado, é possível furar o bloqueio. Da mesma forma que a rua deu o recado de que nós estamos aqui, estamos olhando, esses valores simbólicos da ação política, eles são fundamentais para mudar e quebrar paradigma. E, ao mesmo tempo que essa flotilha, o mundo inteiro acompanha essa flotilha, era quase difícil não ver todas as agências públicas mostrando imagens ao vivo da flotilha. Vários protestos, Itália, Espanha, começaram a eclodir realmente na sociedade em apoio a essa flotilha. Então, essa flotilha conseguiu movimentar também um enorme apoio popular. Foi a maior flotilha da história. Nós estamos falando de 44 navios. Ela está a 9 milhas, isso não é nada. Os outros foram interceptados a 129 quilômetros, né? Já por Israel, interceptado e sequestrados. Essas pessoas hoje estão sequestradas. Kiko, quando eu estava no Egito, uma cidadã americana foi uma vez presa por Israel. Sabe o que eles fazem com as pessoas? Por exemplo, no caso dela, eles desnudam a pessoa completamente, colocam numa cela de confinamento solitário e começam a fazer ameaças por microfone. E ameaças de todo tipo, inclusive com relação à família da pessoa no país natal. São criminosos, são bandidos, são genocidas, não tem outro nome. E eu vou te falar que é absolutamente repugnante aqueles que não se manifestam contra isso. Eu não sei denominar essas pessoas. E nós temos ali agora pessoas, muitos advogados, jornalistas, a própria Greta Thunberg, vários parlamentares brasileiros sendo presos ali por Israel. Eu acho que só vai piorar a situação de Israel. Só eles não estão sabendo usar estrategicamente isso. Vai piorar, vai ficar cada vez mais explícito e aquilo que o Norman Finkelstein chamou indústria do Holocausto, essa indústria está abrindo falência. Vai ser muito difícil convencer alguém que Israel faz contra os palestinos é algum tipo de defesa. Eles não têm como defender o indefensável. O mundo está vendo, quem tem olhos que vejam. Né? E é interessante que o Times of Israel, junto com os militares israelenses, chamaram esses de navios do Hamas. Você deu uma olhada aí no Times of Israel. São pessoas vinculadas ao Hamas. Então, toda defesa palestina, se você nasce um bebê palestino, você é automaticamente um escudo humano, um terrorista, e quem apoia a causa palestina é tratado como terrorista. Nós tivemos um caso recente no Reino Unido, que foi a prisão do George Galloway. O George Galloway foi membro do parlamento britânico por 5 décadas. Se não me engano, reeleito durante 7 mandatos. O George Galloway foi o próprio que foi contra, ele foi um dos primeiros a levantar a bandeira contra o Tony Blair na questão do Iraque, dizendo que o Tony Blair estava mentindo. E ele tem um show que é Moats, Mother of All Talk Shows, onde ele fala, e ele foi preso pela polícia terrorista exatamente pelas questões palestinas. E ele mesmo fala, eles sabem que eu não sou terrorista. Eles têm certeza que eu não sou terrorista. Mas então por que eles estão me prendendo? Não é apenas para intimidar os outros que falam. É porque eles querem as minhas fontes. É a maneira de usar a lei terrorista para poder intervir, pegar os computadores, os celulares de jornalistas, de ativistas e chegar até as suas fontes. Olha a calhordagem aqui. Olha o nível de calhordagem. E o George Galloway falou assim, eu não lembro e não tenho o número desse celular. E você acha que eu, como membro do parlamento, com várias informações confidenciais, com fontes na Palestina, vou te entregar as minhas fontes? Não, eu não vou entregar. E você deveria ser mais preparado se você realmente é parte do MI6.
E Terrível. mais, porque Esse é o vamos momento que a falar gente vive também, no o mundo. Gustavo Petro, no momento que se intercepta, acho que nós podemos falar também, desculpa te interromper, mas do papel dos países que têm cidadãos nessa flotila. A sua querida Giorgia Meloni fez um show para inglês ver. Manda uma escolta junto com Pedro Santos, mandaram da Espanha, mandaram a escolta, uma escolta que ia só até determinado ponto, e quando ficava perigoso, a escolta ia deixar essas pessoas de mão vazia e mão beijada para a interceptação israelense. Né? Então era mais ou menos uma brincadeira essas escoltas europeias. E isso também ativou protestos ali dentro da Europa. Uma outra coisa, Kiko, é que o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, expulsou os diplomatas israelenses porque ali haviam cidadãos colombianos sendo sequestrados por Israel. Onde está o Itamaraty? O O Itamaraty Itamaraty está querendo informações e cobrando do governo israelense sobre a Luiziane Lins e os outros cidadãos brasileiros, só para sempre de maneira atualizar. regional e Diga lá. chamando até hoje em notas públicas de conflito Israel-Palestina. Uhum. Nós tivemos nessa flotilha parlamentares brasileiros sequestrados por Israel. Essa é a verdade jurídica aqui. Uhum. E o Itamaraty vai emitir nota e pedir informação. Cadê uma atitude? A Giorgia Meloni tirou o barco porque falou que poderia ter problemas diplomáticos. Israel está violando as leis marítimas. Que medo é esse? Eu tenho achado as intervenções do Itamaraty econômicas, condicentes, tímidas, e eu teria medo, como cidadã brasileira, de entrar numa flotilha e saber que é esse tipo de tratamento que o meu governo vai me dar. Vai deixar eu ir para uma cela israelense, vai deixar eu sofrer todo tipo de abuso numa cela israelense, ser sequestrada em alto mar por levar ajuda humanitária. Eu não entraria num barco desse com o Itamaraty desse jeito. Uhum. Avergonhado, Uhum. Deixa eu lacaio. mostrar aqui algumas imagens da Luiziane Lins, que ela gravou ontem, e o governo está cobrando de Israel, como se viu ali, a gente acabou de falar, que diga o paradeiro dela, provavelmente será deportada, junto com os outros brasileiros também, os outros cidadãos de outros países. Meu nome é Luiziane Lins, eu venho do Brasil. Se você está assistindo este vídeo é porque eu fui sequestrada pelas forças de ocupação israelense e levada contra a minha vontade. Peço ao meu governo para acabar com qualquer relação econômica com Israel e a me levar para casa. Pare o genocídio em Gaza. Esse foi o vídeo que ela gravou ontem. Tem um outro que foi gravado por Israel que mostra ela sendo sequestrada e que nós vamos mostrar daqui a pouquinho aqui enquanto a Sara fala. Fala aí, Sara. Eu acho que é isso, Kiko. Cadê uma ação contundente de cortar qualquer tipo de laço econômico, inclusive militares, inclusive de inteligência com Israel, quando um cidadão seu é sequestrado dessa forma, em águas extraterritoriais, com um bloqueio ilegal aos povos palestinos, com um genocídio, todo o contexto não justifica essa inatividade e essa nota formal do Itamaraty, que nós estamos pedindo mais informações, queremos saber, estamos cientes do caso e vamos deixar o caso rolar. Cadê uma atitude mais firme do presidente Lula, do Congresso Nacional, com parlamentares ali sequestrados, para para poder prestar uma ação correta? E eu vou te falar, as ruas europeias têm sido muito mais aguerridas. Eles saíram pedindo bloqueios de Israel. Bloqueios e sanções. É isso. Só tem uma coisa que pode... Kiko, essa hipocrisia de falar que vai ter um outro Estado, olha quem fala isso. O presidente da Indonésia, né, o ditador da Indonésia. Só falta o Netanyahu falar também que quer 2 Estados palestinos. O que nós temos são ainda relações coloniais apoiando o genocídio da Palestina. Isso tem que ser rompido. A Palestina só vai se autodeterminar quando Israel parar de ter tantos partícipes nesse genocídio. Israel sozinho não seria capaz de fazer isso militarmente, do ponto de vista do corpo humano, isso comercial, isso só é possível porque nós estamos dando munição, nós estamos fazendo negócio. A Europa fez metade
Metade da balança comercial de Israel de 2024 é com a Europa.